Começa agora, Paternidade.doc, com Fernando Kiefer. Puxe a cadeira, ajuste o fone, pegue seu passaporte, porque no programa de hoje a gente vai decolar numa viagem muito especial, sentindo as descobertas e transformações que só o amor incondicional é capaz de nos proporcionar enquanto meros mortais. Tudo pelas asas da paternidade, nosso fio comandante que, assim que o teste de gravidez assinala positivo, desbrava e desnuda nossos paradigmas, valores, ideais e sensos de responsabilidade. Pedi minhas contas, viajei e caí no mundão. Vou ver o mundo tendo o mundo como anfitrião. Florestas, rios, cidades e litorais, pessoas, sentimentos, tradições e rituais. Aqui no Piloto da Parada, eu sou o Giffer, paizão coruja da minha Laís de 6 aninhos e meio, e tenho a honra em receber mais um convidado especial para compartilhar suas experiências acerca do maior amor do mundo e que, além de extremamente envolvido com seu compromisso paterno, é muito, muito bom de papo. Mas sou turista em todos, sou viajante em qualquer lugar. Sou uma parte do... Já vou falar com ele, mas antes quero agradecer todo mundo que tem acompanhado nossa jornada semanal, comentando, compartilhando, interagindo, sugerindo, enfim. Estamos chegando ao final dessa temporada do Paternidade.doc, mas por favor não me abandonem, porque estou preparando uma segunda temporada incrível para 2021. Aliás, quer sugerir um tema? Um convidado? Se tornar parceiro do nosso programa? Manda e-mail para contato@fernandogiffer.com.br, contato@fernandogiffer.com.br ou através das redes sociais no @fernandogiffer, fechado? Chill out, what you yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. Aos 43 anos de idade, esse cara já visitou exatos 63 países e, além de colunista do Estadão, é também cofundador da produtora Base 1 Filmes, coautor e diretor do Que Mundo é Esse? Da Globo News e um dos criadores da série Não Conta Lá em Casa do Multishow. Em 2013, botou nas prateleiras o livro Não Conta Lá em Casa, uma viagem aos destinos mais polêmicos do mundo, e entre muitas palestras e encontros que já realizou em escolas, universidades, empresas e até presídio, já marcou presença em 4 edições do mundialmente respeitado circuito TEDx. Mas nada disso é capaz de mexer tanto com o coração e o sorriso dele quanto a pequena Estela de 4 aninhos e meio, filhota que veio ao mundo para trazer ainda mais cores à vida desse bom e velho lobo dos ares. Senhoras e senhores, embarquem comigo nessa viagem porque o maridão da Marta está entre nós. André Fran! Fala, Giffer. Obrigado pelo convite, cara. Melhor ainda para fugir do lugar comum, né? O pessoal geralmente me chama para falar de lugar perigoso, destino inusitado, perrengue, não. Falar de paternidade, a coisa mais maravilhosa do mundo. Obrigadão. Nada de perrengue hoje, André. Hoje é só falar só de amor. E pra gente começar, cara, eu queria Tem que você perrengue também, né? A verdade é essa, mas faz parte, torna a coisa toda mais deliciosa. Exatamente. É o perrengue, é o nosso perrengue vitalício, né? Mas é um perrengue com Perrengue do amor. Perrengue do bem. E pra gente começar, eu quero que você fale um pouco sobre as lembranças que você tem da sua infância, lá nos anos 80. Hoje eu entrevisto o André pai, mas eu gostaria que tu dividisse conosco quem era o André filho. Cara, boa pergunta. Eu tenho essa lembrança e mais tarde fui entender, e principalmente do lado de pai, né, mesmo, do quanto o pai bom, o pai amoroso é o pai presente. E eu me lembro muito, meu pai trabalhava pra caramba, assim, trabalhava no centro da cidade, emprego tradicional, minha mãe dona de casa, ficava mais com a gente, eu e meu irmão, e eu me lembro que o meu pai fazia questão, assim, de pedir para ela segurar a gente acordado ao máximo possível. Ele chegava tarde da noite, mas ele queria que quando ele entrasse pela porta a gente corresse para dar aquele abraço nele. E na época, para mim, era só uma brincadeira divertida, eu tenho uma lembrança de correr e pular em cima dele e tal, mas agora eu entendo, né, o quanto
era valioso para ele, o quanto ele tinha que ralar lá para sustentar a nossa família, mas o quanto ele também queria estar ali presente. E jogo de botão, ele fazia botão na garagem de casa, soltei balão, me lembro de jogar futebol no corredor, e a minha mãe também, sempre levando a gente para cima, para baixo, presente o tempo todo. Então eles foram pais muito, muito presentes. E a minha casa, desde criança mesmo, assim, garotada, molecada mesmo, até depois adolescente, mais jovem, sempre foi a casa da galera, sabe? Meus pais adoravam que tivesse lá os meus amigos, a galera fazendo bagunça, dando festa lá dentro. Meus pais participavam junto, e eu acho que isso é muito legal, porque fez com que eu também nunca escondesse nada dos meus pais, sabe? Eles participavam, conheciam meus amigos, trocava dúvida, problemas, levava para eles. Eu e meu irmão somos 2 homens, né? Então minha mãe não teve filha para fazer aquela coisa mais não tradicional, né? Que não tem modelo, mas assim, de não ter uma menina para dividir. Então as amigas, né? Nossas amigas iam lá para casa, se trancavam no quarto e ficavam fofocando com a minha mãe também. Então sempre foi uma coisa bem interessante que eu tento puxar para mim agora. Claro que minha filha tem só 4 anos, mas eu tento ter essa coisa da presença e da liberdade e da proximidade, não só como pai, mas como amigo também. Nossa, que demais. E você acabou até respondendo a pergunta que eu faria na sequência, que era exatamente sobre o relacionamento com seu pai, com sua figura paterna. Perdão? Já se acostuma. Eu falo pra caramba aqui. Não, eu quero mais que você realmente abra o coração. Abra o coração, porque eu não tô com pressa, eu espero que você também não esteja. Vamos até a noite falando desse amor incondicional. E eu ia perguntar exatamente sobre a sua figura paterna, você até acabou já abrindo algumas coisas, se ela havia sido baseada no carinho e no diálogo. Pelo que você disse, sim, né? A sua casa era o grande ponto de encontro da galera, aquela casa, aquele coração de mãe mesmo. E eu digo, André, até pela época, né, cara? Porque nos anos 80, a figura paterna dos homens, pelo menos da grande maioria dos pais, era ainda aquela figura da autoridade, aquela figura do eu coloco o dinheiro dentro de casa, mas eu não abraço o meu filho. E você conseguiu viver tudo o contrário disso, pelo que você está falando. Você sente que era um ponto fora da curva, perto dos seus amigos? Os pais deles também eram próximos, assim, afetivamente, ou não? Eu acho que eu peguei um momento bem de transição, assim, de ver uma galera que, exatamente como você falou, eram pais mais tradicionais. O meu avô era um cara mais tradicionalzão, assim. Eu lembro que a gente estava a primarada brincando, assim, quando chegava o avô, e chegou o vovô e tal, e ficava todo mundo sério, né? E por mais que ele fosse amoroso, carinhoso, um super avô, mas tinha aquela coisa, a figura do avô, né? Meu pai não, meu pai entrava na brincadeira junto, bagunçava, jogava bola com a gente. Então, eu senti esses dois lados. E meu pai, até não no sentido tão progressista, acho que tem coisas, né, que a gente vai moldando e aprendendo, eu mesmo, né, muitos termos, sei lá, que eu usava, que a gente vai aprendendo que não se deve usar, e o meu pai também sempre foi aberto a ir evoluindo junto com a gente, sabe, aprendendo também junto com a gente, ver coisas que não fazem sentido, fazer certas brincadeiras e tal, e desde o início ele sempre foi aberto, e talvez isso tenha contribuído com a minha visão também mais liberal, progressista de mundo. E essa coisa do pai presente, talvez tenha sido porque o meu pai perdeu o pai dele muito cedo. Ele é de família mais humilde, de Minas Gerais. Meu avô era goleiro da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Olha que fantástico. E ele morreu quando meu pai tinha 13, 14 anos. E aí meu pai teve que começar a trabalhar e tal, muito cedo. Não teve aquela coisa da infância com a presença de um pai. Então, talvez ele tenha compensado isso com a gente. E pra gente foi ótimo. Eu não lembro, acho que foi há 2 programas, cara. Eu entrevistei o Daniel Ferro, que é nosso amigo em comum, que fez até a ponte pra gente se encontrar aqui. E o Daniel, ele falava a respeito da questão do trabalho para ele, como que o nascimento da filha dele impactou na questão do trabalho dele, na visão que ele tinha. Hoje ele enxerga o trabalho de uma outra forma. Como você é uma pessoa que trabalhou muito e trabalha com viagens, você ficou com medo de ser ausente na vida da Estela? Cara, eu não fiquei porque eu sabia que não ia nem conseguir ficar ausente, sabe? Foi uma coisa que instalou assim, no meu coração tão forte, desde antes dela nascer, sabe? Quando a gente já estava planejando e querendo e visualizando aquilo que eu sabia que eu ia ter que dar um jeito. Então, assim que ela nasceu, por exemplo, eu fiquei 4 meses direto em casa. Claro, fazia alguns trabalhos, algumas reuniões, mas de casa, a galera ia reunir na minha casa, não na produtora, porque eu fiz questão de estar ali do lado, né? Nem para ajudar, né? Porque eu não estou ali como ajudante, um acessório, como ajudante, né? Nossa obrigação tá ali para tentar
fazer a nossa parte, exatamente. Então, eu fiquei 4 meses direto. Só depois é que eu fui fazer a primeira viagem, porque a gente já tinha que gravar, já estava até adiando mais do que podia. E aí foi duro, né? Porque aí você fica um tempo, no meu caso, né, ficou dias, né, longe dela, mas também mudou essa minha relação com o trabalho, principalmente pelo fato de viajar a trabalho. Então, eu já comecei desde antes de viajar a falar para a galera, olha, vamos produzir melhor o pré, para a gente chegar lá já, porra, em cima do laço, resolveu, pronto, acabou, vamos embora. Não tem muita de passear, de mapear. Não, vamos ser mais objetivo. Isso foi uma coisa que acabou tornando o programa mais eficiente, talvez, nesse sentido. É bacana também você ter mais tempo no local, então, para entender e tal, mas aí eu tive que botar na balança e falou, não, beleza, é bacana, mas eu quero voltar para ficar com a minha filha. Desde então tem sido assim. E você estava falando da relação com o teu pai e até comentou de algumas questões que vocês, enfim, precisaram até desconstruir aí de pensamento, de brincadeira, de termos que eram utilizados na época, que eram considerados, infelizmente, normal, né? Mas, enfim, graças a Deus, você teve uma criação, pelo que você menciona, de que isso já foi sendo desconstruído lá atrás. E eu queria saber o seguinte, agora até pai de uma menina, e mesmo que não fosse, mas... isso acaba pegando também um pouco mais, assim, fica mais à flor da pele. O machismo, que nos anos 80, nos anos 70, os anos 90, né, objetificou muito a mulher. O machismo, ele te preocupa com relação ao futuro da Stella, André? Cara, preocupa. Não só o machismo, mas até por ter como profissão e vocação mesmo, né? Porque o meu trabalho hoje, infelizmente, eu tenho o privilégio de ter sido coisas que eu idealizei, de que eu criei, né? Projetos que eu tornei reais por conta de anseios que eu tinha, né? De entender aquelas questões, de ter contato com aquilo, de contar aquelas histórias. Então, eu vi muita miséria no mundo, vi muita injustiça, vi o pior do ser humano em diversas formas e maneiras. Então, eu tinha essa coisa de, cara, eu vou botar uma criança nesse mundo, sabe? Puta, vai ser tanta coisa errada, é tanta coisa que pode dar merda, é tanto perigo e tal. Como é que será? E eu fui desenvolvendo essa coisa de entender que também pra gente tornar o mundo melhor, a melhor maneira é criar pessoas legais, sabe? Elas vão ser pequenas agentes da transformação. E assim, claro que não foi com esse objetivo, né, que eu tive uma filha, mas eu fui entendendo que existiam vários modelos de paternidade, né, de que a nossa relação poderia ser mais um passo na evolução minha, dela, da sociedade, do mundo todo. Então, foi muito bacana. E assim, claro que o medo e a ansiedade, né, tá presente até hoje, faz com que eu lute mais, né, para tentar minimizar essas injustiças que existem no mundo, me desconstruindo também, e comunicando isso também através do meu trabalho, mas segue, infelizmente, sendo uma preocupação, né? E você comentou de algumas situações que fez você refletir acerca da paternidade, até pelas viagens que fez, pelas culturas que conheceu. E assim, né, André? Refugiados, abuso, fome, você já presenciou situações extremas durante essas suas andanças aí pelo mundo. A minha pergunta ela é bem objetiva. O mundo trata bem as crianças, André? Cara, não. Infelizmente, não. Porque quando a gente vê uma situação de grande injustiça, de conflito, seja ele conflito armado de origem étnica, religiosa, disputa por território, opressão de alguma maneira, autoritarismo, sempre os grupos mais fragilizados ficam ainda mais expostos. Seja determinado grupo étnico mesmo, seja gays, sejam mulheres e as crianças, claro, entre eles. Então é aquilo que você vê, quando você vê entre as vítimas dos refugiados que morreram tentando chegar até a Europa, é um número de mulheres e crianças imenso. Quando Você vê o número de crianças em campos de refugiado, também é um número imenso. Crianças que morrem de fome em países que sofrem até hoje com a seca, um monte de criança também, claro, entre eles. Então,
é duro a gente entender que essas grandes injustiças e esses grandes dramas humanitários que a gente vê pelo mundo, você pode não estar prestando atenção nisso, mas pode ter certeza que as crianças estão sendo grandes vítimas de cada um desses problemas. E isso é duro, isso é um pouco angustiante, assim, mas ao mesmo tempo dá essa vontade de querer estar sempre atuando, e aí não é de uma maneira grandiosa, né? Não é de super-herói. Não, a gente no nosso dia a dia pode fazer a diferença, sabe? Hoje no mundo globalizado, conectado, na nossa casa, na forma que a gente consome as coisas, no que a gente divulga nas redes sociais, a gente está dando o nosso grãozinho de areia por um mundo melhor. E, consequentemente, para as crianças, não só porque elas vão ser o futuro, é o nosso futuro, mas porque elas são as que mais sofrem com os cenários de injustiça. E durante as viagens que você fez sem a Estela, já nesse período, né, pós-paternidade, enfim, estava sem ela, mas já era pai dela, você chegou a se deparar com alguma coisa ou situação que o fez pensar imediatamente nela, assim, querer o abraço dela? Cara, é curioso que a primeira viagem que eu fiz depois que a minha esposa já estava grávida, né, que a gente já estava esperando a Estela, e já tinha passado aqueles 3 meses regulamentares, né, que você segura para dar informação, não dá informação ainda para ninguém, foi para cobrir a crise dos refugiados na Europa. E como eu te falei, claro, tinha todo o drama do preconceito com o povo islâmico e dos estados mais autoritários que bloqueavam a entrada de refugiados, né? Não deixavam migrar, os campos também superlotados, em condições subhumanas e tal, mas era muito forte a presença de crianças, né? A criança andando na estrada, a criança com os pais tendo que atravessar em caminhão para chegar até uma fronteira. E na Grécia, que era o ponto inicial, né? Aquele cenário que as pessoas devem se lembrar, dos botes chegando lotados na praia de qualquer jeito, aquelas pessoas desesperadas, né? Porque não tinha um piloto ali no bote, um condutor. Eles apinhavam as pessoas naquele bote, miravam ali da Turquia para a Grécia, e seja o que Deus quiser. Muitos viravam na água, morreu criança, morreu um monte de gente. E aí 2 coisas. Primeiro que na mensagem final, né, que cada um de nós dá a mensagem final, o que a gente levou daquela experiência. E eu não tinha falado ainda para o Ufo e para o Michel, que são meus companheiros de viagem e de amizade aí de anos e anos. E eu falei ao vivo, assim, na câmera pela primeira vez. Eu falei, cara, a situação das crianças me tocou muito porque eu vou ser pai daqui a pouco. Eles, o quê? Olha só. E tem gravado nesse último episódio, ficou registrado para a eternidade. Foi muito bacana, muito bonito. E depois, cara, olha isso, eu fui dar uma palestra lá no Sul, auditório lotado, 1000 pessoas, assim, a gente estava falando dessa experiência e tal. E eu lembrei de uma imagem que ficou muito marcada, você deve se lembrar, Guifer, daquela criança que morreu numa praia turca. Então sim. ela... De vermelho e azul, né? Exatamente, exatamente como você se lembra. Ficava com o rosto para baixo, assim, na areia. Nossa, uma imagem muito, muito dolorosa. Que eu já tinha visto várias vezes, né, pesquisando, tratando disso, analisando, comentando, antes da minha esposa estar grávida. E aquilo me tocou, como toca qualquer pessoa, né? Mas, putz, que coisa triste e tal. Mas depois, quando eu estava nessa palestra, eu fui citar essa imagem, e eu lembrei dessa imagem, e aí eu já tinha sido pai, então eu comecei a relacionar com a minha filha, e comecei a ver, cara, como é que alguém teve cuidado de botar o sapatinho naquela criança, de botar a roupinha dela, e todo aquele cuidado com ela. Cara, eu comecei a falar isso na palestra, comecei a chorar no meio da palestra. Olha só. Primeira vez que eu paguei Você tá falando, eu tô arrepiado aqui, cara. Pois é, cara, eu paguei esse mico na primeira vez da palestra, porque aí ganha uma outra dimensão depois que você é pai, né? Transcende o profissional, né, André? Eu comecei a prestar atenção em detalhes daquela imagem que iam muito além da geopolítica ou até da perda de uma vida, mas de o que uma mãe e um pai sentiram naquele momento, sabe? Aquele amor que eles têm para aquela criança, aquela dedicação de cuidar daquela criancinha frágil e botar a roupinha nela e depois ver ela perdida, ela morrer de uma maneira tão brutal e tão trágica, tentando simplesmente buscar uma vida melhor em um lugar, né? Ela não estava no meio de uma guerra, ela não estava indo num lugar perigoso, ela não estava fazendo nada demais, nem os pais dela, estavam tentando buscar uma oportunidade melhor. E a criança morreu dessa maneira. Enfim, é triste, mas é para isso que a gente tenta fazer a diferença. Né? E eu perguntei para você agora há pouco se o mundo trata as crianças bem, e você me falou dessa imagem. Não sei se você de repente concorda, mas é como se essa imagem fosse a materialização exatamente dessa sua resposta, de que não, o mundo não trata as crianças bem. Verdade, é bem observado.
é quase que um exemplo, né, daquilo que eu falei. É muito simbólico, né? Exatamente. E agora falando até de quando você descobriu que seria pai, né? Você se recorda desde quando, ou de quando mesmo, o sentimento em ser pai começou a fazer barulho dentro de você? Cara, eu acho que começou um misto de duas coisas. Quando eu comecei a observar amigos meus que estavam tendo filho e tal, e até com o filho já crescendo um pouquinho, assim, e eu via que a gente já estava estabelecendo, a sociedade, né, pelo menos as pessoas mais com uma mentalidade mais aberta e tal, estavam criando uma relação diferente, aquilo que a gente falou lá no início, a relação pai e filho já é uma relação diferente, então eu via aquele filho parceirinho do pai, que o pai levava para surfar, ir para uma coisa mais próxima, de brincar junto, então não era aquela relação hierárquica até, né, algumas vezes. Então aquilo eu falei, pô, bacana, né? Pode ser uma relação diferente mesmo. E também comecei a ter esse sentimento de, cara, o quanto os meus pais, que faziam aquela pressão natural, né? Quando é que vem meu neto e tal? Mas eu comecei a ver com outros olhos aquela pressão e falei, cara, como vai ser uma coisa que vai completar a vida deles, né? De como vai completar um ciclo, assim, de ter um neto, de ter um filho deles virando pai, e como isso é bacana, né? E como isso é positivo para todo mundo, para o mundo. Eu falei, cara, vamos nessa. E aí eu e minha esposa, que também a gente estava total sintonia, foi meio que na mesma época, assim, então vamos junto, vamos nessa. Vocês estavam juntos há muito tempo? A gente já estava junto há mais de 5 anos, pelos meus cálculos, eu sou ruim de data. E como que foi descobrir que a Marta estava esperando uma filha? Foi muito legal, porque eu queria que fosse menina, assim. Claro, depois de um tempo, eu sempre quis mais, depois que a gente resolveu ter filho, eu queria mais que fosse menino. Mas depois que ela ficou grávida, eu já estava na minha cabeça uma coisa, tanto faz o sexo. Morreu para mim aquilo de que era ter uma menina. O amor bateu e boa, né? Já tava de boa. Então, eu me lembro, até eu filmei, cara. Tem até esse vídeo no meu YouTube. Agora eu tô com um canal no YouTube também. Já vou até fazer o jabá aqui. youtube.com/AndréFrãoOficial. Faço toda semana um videozinho falando de história geopolítica, uma pegada dinâmica. Mas tem esse vídeo do momento que a gente estava juntos e a gente soube que o doutor lá no exame falou, muita chance de ser uma menina, né? E aí a nossa cara, e aí começa a materializar tudo, né? E teu perfil na época da gestação, ele era um perfil de pai babão que conversava com a barriga, ou você se sentiu pai mesmo quando viu a pequena pela primeira vez? Não, cara, eu já tinha virado pai. Eu já conversava com a barriga e essa coisa de jornalista, né? Então pesquisava, via documentário, comprava 50 livros, fazia curso, não sei o quê. Eu fiquei viciado, eu engravidei junto. Claro, né? Não igual a minha esposa, mas eu também fiquei nessa missão gravidez e pesquisando em maneiras e tipo de... Minha filha não tinha nem nascido, eu estava pesquisando já metodologias de ensino, assim, de escola. E você esperava que fosse ser assim, quando soubesse que ia ser pai? Ou você também se surpreendeu com você? Eu acho que foi um processo gradual, assim. Acho que foi bem natural. E aí o interesse e a obsessão e o amor e a dedicação foi tudo meio que crescendo junto, assim, de forma bem natural. Que eu acho que é como é, né? Eu vejo agora, tem outros... eu tenho amigos de diferentes faixas etárias, assim, então tinha a galera que teve filho antes, a galera que teve filho ali mais ou menos na mesma época que eu e minha esposa, e a galera que está tendo filho agora, meu irmão, por exemplo, outros amigos muito próximos. Então, é o que eu costumo falar, galera, eu fui o cara mais viciado em pesquisar, em querer entender, em me preparar antes, como é que vai fazer, Cara, é a natureza. A natureza segue o seu curso, na hora o instinto, principalmente materno, faz toda a diferença. A gente naturalmente vai entendendo como é que é, igual a vaca com o bezerro, o cachorro, a cadela com o filhotinho, é igual, cara, e é trabalhoso e tal, mas não é desesperador. A natureza tem a sua maneira. Não sei se você concorda, Gui. Não, plenamente, cara. Você tem uma bagagem cultural muito grande, né? Porque viaja muito, é um cara estudioso. E essa bagagem, claro, ela faz com que você acabe conhecendo e vivenciando as mais diversas formas de regimes de governo ao redor do mundo inteiro. Até por isso você tem autoridade para me responder essa pergunta. André, criar filhos é um ato político? Eu acho que sim. Eu acho que tudo que a gente faz é um ato político, né? O ser humano é um animal político, já dizia Aristóteles. Então, eu até penso nisso quando tem essas discussões. O esporte, política, pode ficar... Cara, tudo é política, né? Você pode fazer para o bem e para o mal, claro. E aí depois a gente lida, a sociedade e o indivíduo legalmente
tem que arcar com as consequências do seu fazer político, né? Você pode fazer errado e certo, para o bem e para o mal, mas tudo é político. Então, claro que criar um filho também é um ato político. E não quer dizer um ato político partidário ou político ideológico, mas no sentido de humanitário. O problema é que, nos tempos atuais, você defender direitos humanos, né, que tipo assim, é a coisa mais básica, né? Somos seres humanos, né? Defender o óbvio, né? O óbvio se tornou ou é enquadrado como uma questão política, né? A educação virou questão política, o formato da terra virou um debate político, vacinação virou um debate político, então é meio Estamos complicado. em 2020, hein, caro ouvinte? Pois é, Não estranhe, não estamos em 1910. Exatamente, não existia podcast ainda em 1700 e poucos, como pode parecer, mas é surreal. Então, de certa forma, também é um ato político você criar um filho para ser uma parte que vai colaborar com um mundo melhor, né? Então, sem dúvida, também é. Eu não sei se a minha próxima pergunta ela pode soar que eu estou me intrometendo na criação alheia, ou você, caso consiga responder. É possível dizer, André, se existe algum regime político que seja mais adequado à felicidade e bem-estar de uma criança? Cara, eu acho que para a criança em si, eu acho que quanto mais um país com menos desigualdade, eu acho que é um ambiente mais propício para você criar uma criança feliz e realizada. Uma coisa que eu percebi, já que você citou das viagens, assim, em diversos países que eu visitei, é claro, primeiro você tira de lado países ditatoriais ou autoritários, né? Que eu acho que a perda de liberdade, seja na Coreia do Norte ou, em certa medida, na Rússia, na Arábia Saudita, você ser privado da liberdade, criança, adulto, o que for, é triste demais, né? Mas em termos de países mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, eu pude perceber que a desigualdade acaba sendo muito mais cruel do que a pobreza em si, né? Eu visitei países pobres, mas não tão desiguais, em que você via as pessoas vivendo com provação, tendo que correr atrás mais do que em outros lugares, mas que eram povos felizes, abertos, receptivos, super hospitaleiros, que recebiam o estrangeiro com um abraço, com um sorriso no rosto, enquanto eu vi países mais ricos, mas com uma desigualdade muito grande, em que você via muito mais conflitos, muito mais gente insatisfeita, muito mais exploração, muito mais opressão, as minorias sofrendo muito mais. Então, eu acho que, assim, tentando responder a sua pergunta, claro que assim de um jeito muito genérico, né, porque cada lugar, cada situação, cada região e momento tem a sua particularidade, mas países menos desiguais seriam mais apropriados para você criar crianças felizes, digamos assim. Claro que se você for pegar um país extremamente desenvolvido, progressista, por exemplo, a Islândia, que eu conheci, cara, onde tem já, os caras já, primeiro que não tem desigualdade, tem o básico, né, saúde, educação de ponta para todo mundo, e você já tem uma sociedade pensando além, né? Eu conheci em outros projetos que a gente participou, escolas que já pensam em não ter essa diferenciação entre menina e menino, né? A menina faz aula de marcenaria, o menino joga handball. Na minha época era dividido, né? Educação física. Os meninos jogavam futebol, os meninos jogavam handball. Cara, não existe mais isso, né? E nesses lugares isso é incentivado, né? Aí formam pequenos grupos de alunos, onde a menina é a líder de alunos mais velhos, no outro a menina é o líder com uma galera mais nova e vice-versa, tudo misturado. E é bem bacana como isso tem impacto lá na frente, né? Uma sociedade mais igual, com menos preconceito, com menos opressão. Enfim, aí é o cenário ideal, perfeito, que todos queremos atingir. E até num aspecto empírico, de observação mesmo, né? Por quem já rodou muito por aí, quais muros, André, os pais de todo o planeta têm construído em comum no que tange ao relacionamento com seus filhos? Cara, eu estou pensando aqui, Guifer, e sei lá, de repente se eu tivesse mais tempo, eu pudesse rever, pesquisar os programas, os trabalhos que eu fiz, eu teria uma resposta melhor para a sua pergunta, mas o que me vem assim de instintivamente, lembrando o que mais me chamou a atenção ao longo dessas viagens todas, antes de ser pai e depois de ser pai,
é justamente o quanto esse sentimento, esse amor de pai para filho, de mãe para filho, é igual nos mais diferentes lugares, sabe? Como eu vi uma mãe muçulmana com seu bebê tentando chegar desesperada num bote, numa ilha grega, com aquele filho agarrado no braço e molhado, e ela tentando secar e chorando desesperada. Ou até na Arábia Saudita, um país já do outro lado mais fechado, né, com as regras religiosas muito mais radicais, mas você via no parque a mãe com o sorriso aberto, o filho com aquele olhar de devoção e agarrando, abraçando a mãe. Ou na Rússia, né, um povo mais culturalmente mais duro, né, da cara mais fechada. E aí você às vezes eu fui numa partida de futebol e você vê aquela experiência de que eu tinha com meu pai, né, e tenho até hoje, mas quando eu criança, do pai de mão dada com o filho, levando para ver o time de futebol que os dois amam juntos, assim, aquela alegria do pai de estar dividindo aquela paixão com o filho. O que acaba me chamando a atenção é como esse amor é igual e como ele pode ser um símbolo de que nós somos iguais, né? Essas diferenças que na verdade deveriam unir, aproximar a gente, encantar a gente, né? Como é que a cultura é diferente aqui, como é que a religião aqui é diferente, como é que os hábitos são diferentes, que interessante, mas que acabam servindo para nos afastar, né? Preconceito, e a gente tem guerras baseadas nessas diferenças, mas como é que isso é uma fina camada, né? Como é que você conseguir perfurar essa camada? Todos somos iguais, né? No amor pelos nossos filhos, no desejo de segurança, de paz, de viver a vida em tranquilidade, enfim. Acho que o que talvez seja simbólico, o que me chama mais atenção de cara, assim, é de como esse amor é tão igual em diferentes lugares. E é muito interessante a sua resposta, porque praticamente você me desconstruiu aqui, para você ver como que é essa coisa do copo mais cheio e do copo mais vazio, né? A minha pergunta foi baseada nos muros construídos entre pais e filhos ao longo do mundo, e você me veio com pontes. Olha só que negócio fantástico. Quando eu pensei em fazer essa pergunta para você, não veio na minha cabeça a questão do amor que poderia ser incomum no planeta inteiro. Só me veio na cabeça a questão, de repente, daquela ausência, das pessoas ficarem ligadas mais no trabalho e esquecerem da paternidade, o abandono parental, o abandono paterno. E aí você me traz exatamente o contrário e muito mais rico, que é, assim, mais importante do que todas as coisas ruins que existem em comum no mundo inteiro entre pais e filhos, é o amor e os momentos que se vivencia junto. Demais, cara. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Existe algum lugar que você tenha visitado e pensado assim, se eu tivesse escolha, é aqui que eu gostaria de criar minha filha? Criar minha filha? Excelente pergunta. Assim, tem vários lugares, isso é curioso, que eu visitei antes de ser pai, quando eu nem pensava em ser pai, e outros que eu visitei, assim, depois de ser pai, mesmo lugares que eu não levaria a minha filha, mas assim, em determinada situação ou um lugar específico ali dentro, eu falo, putz, minha filha ia adorar ver isso o tempo todo, né? Ela tá com a gente. Depois que a gente vira pai, né? A nossa filha tá com a gente o tempo inteiro, então isso é engraçado. Mas tem uns lugares que eu conheci antes de ser pai e eu penso, putz, eu queria voltar agora para esse lugar. Nunca pensei em voltar para esse lugar, mas agora que eu sou pai, eu queria voltar com a minha filha, para ela ver, tipo, Malvinas, cara. Fui para as Ilhas Malvinas, um lugar super frio, mas que tem aquela coisa da cidade pequena e da natureza, e do pinguim andando na praia, e você dá uma caminhada, você vê um leão marinho do seu lado, e aí você viaja de monomotor, vê aquelas ovelhas naqueles campos. Aí hoje eu penso, cara, e assim, tá visto, é um lugarzinho pequeno, tá conhecido, tá conhecido. E agora eu penso, putz, queria voltar lá, minha filha amar esse lugar, né, os bichinhos e tal, um lugar diferente, a natureza. Mas, qual foi a tua pergunta mesmo? Eu falei que eu falo pra caramba aqui. Não, eu perguntei se você tivesse escolha de falar assim, nossa, é aqui que eu quero criar minha filha. Cara, eu sempre fui um cara muito defensor, assim, de ficar no Brasil, apesar dos problemas que a gente sempre teve, eu sempre amei isso aqui, fui defensor da gente ficar aqui para corrigir os desafios, mas de uns tempos para cá eu tenho pensado em me mandar, cara, e, sei lá, até depois que eu tive filha, e nesse cenário, e pensando em criar ela aqui, o quanto esses valores vão impregnar na nossa sociedade e levar anos e anos até a gente voltar a caminhar em relação a um futuro mais justo, igual, mais tolerante, me dá uma certa aflição. E eu confesso que pela primeira vez eu estou pensando em sair fora. Mas aí eu acabo pensando em onde eu gostaria de criar, não pelo sentido do ideal, porque acho que não tem ideal, acho que todo lugar tem seus prós e contras.
mas eu fico pensando mais em termos práticos, assim, qual que seria mais adequado para eu dar continuidade à minha carreira, ou fazer contatos, ou manter contatos de trabalho que eu já tenho. Acabo indo mais por esse lado, né? Interessante, você até abriu meus olhos para isso, mas é por aí. E bom, ela já viaja bastante com você, como você disse. Ela já tem algum lugar favorito para viajar? E por que a Disney? Excelente. Pois é. Ou não, ou eu errei? Não, você acertou em cheio, até porque antes dela nascer, o pai dela já era viciado em Disney. Pô, muita gente não acredita. Fala, pô, você conheceu a Disney, o lugar que você mais prefere? Eu amo a Disney. Eu tenho o sonho de conseguir ir a todas as Disneys do mundo. Falta só a de Hong Kong e a de Xangai. Já fui 2 vezes na Disney do Japão, nas dos Estados Unidos também. Fui com ela, inclusive, agora para a Disney de Paris. E ela já foi, ela tem 4 anos, putz, isso aí é foda falar, né? Até como é que o pai mima a criança, não tem jeito. Fala que não vai fazer isso, não tem jeito. Ela já foi para Disney de Orlando e já foi para Disney de Paris também, né? Olha só. E aí eu aproveito a desculpa, né? Falo, não, isso que eu ia falar, você tem ela como, pelo menos agora você tem ela como álibi, né? Eu que quero ir para Disney de Paris. Eu falo, não, vamos levar a criança, para Disney de Paris. Porra nenhuma, eu que tô querendo ir para Disney de Paris. Mas ela, claro, curte também. Mas, cara, ela... Engraçado que o lugar que ela mais gostou não tem muito assim. Ela gostou muito que a gente foi pro Ceará também. Aí uma viagem mais de praia deserta, e ela ficava o dia todo na areia. Então ela sempre lembra, né, da praia, mas sempre fala da Disney também. É bom que ela curte de cada mundo um pouquinho. E eu vejo que vocês são... Eu vejo pelos posts que você faz no Instagram, vocês são bem bagunceiros. Vejo que vocês cozinham juntos. A Marta deve ficar doidinha. Qual que é a baderna preferida de vocês, hein, André? Cara, tem de tudo. Você falou, tudo... É engraçado como é que a gente vive, a gente começa a viver uma nova vida depois que eles nascem, né? Tipo assim, várias coisas que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer, eu agora gosto de fazer com ela, que é uma experiência totalmente diferente. Inclusive Disney, que a gente estava conversando aqui, eu já tinha ido para Disney, fui para Disney com amigo, fui para Disney com namorada, fui para Disney com a minha esposa, e agora viajando para Disney com ela é uma experiência completamente nova e diferente. Isso vale para, putz, eu gosto de cozinhar, então eu tenho as receitas mais básicas que a gente faz junto, faz aquela lambança na cozinha, ela se diverte. As brincadeiras agora na pandemia, cara, eu descia com ela e a gente ficava, coitada, ficou confinada, né, no apartamento e playground meses e meses, então era inventar brincadeira e brincar junto com ela. E ela adorava aquilo. Então, sem brincadeira, mas assim, tudo que eu faço hoje, eu penso em fazer junto com ela. Eu penso o quanto aquilo vai ser legal fazer com ela, né? Dentre todas as opções, qual que junto dela vai ser mais legal? E é por aí que a gente vai. E acaba que assim, ela participa de tudo, das brincadeiras, das viagens, da cozinha, do futebol. Já levei para estádio, coitada, botafoguense, infelizmente não teve como escapar disso. Mas tudo eu divido com ela e penso em estar sempre dividindo com ela. E eu vi um post que você fez, cara, no Instagram, que eu achei muito legal. Não sei se estava dando banho de mangueira nela, um banho de bica. E, cara, eu viajei naquele vídeo, não sei se você lembra desse vídeo, não sei se é um vídeo antigo seu com ela, que ela tá tomando banho, assim, de água no quintal e tal. Eu falei, cara, que brincadeira raiz, né? A gente tomava banho de chuva, banho de mangueira. Hoje em dia não tem isso. Você tenta preservar, de alguma forma, essas brincadeiras de vida real com ela, ou... André? Cara, tento sim, até porque você vai percebendo que elas gostam até mais, né? A gente sempre tentou evitar muito, assim, eu e minha esposa, né, a gente é bem alinhado nisso, de evitar um pouco coisa de vídeo, né? Tem muita criança que fica o tempo todo no vídeo, na televisão e tal, e a gente foi sempre acostumando ela a não ficar, né? Tinha muito limitado, assim, a hora de vídeo, então ela não acostumou muito disso. Ela, hoje em dia, mesmo se você deixar ela para ver um filme inteiro, ela não consegue, ela vê metade, ela já quer sair para brincar com as bonecas dela, ou quer descer, ou quer fazer outra coisa. Ela fica mais feliz, tipo, solta na praia, correndo, fazendo bagunça. Então, e é bom, né? Porque é mais saudável, assim, né? Claro, não precisa ser radical. Ela tem também as horas que ela gosta de ver o desenho, ver o filme, mas... O tempo de tela com ela aí tem regras? Tem. A gente não gosta de deixar muito... Nunca gostou de deixar muito tempo, não. Então, agora, de certa maneira, age até contra a gente, né? Porque agora é uma hora que a gente precisa de sossego, fica aí vendo o vídeo, fala, não quero brincar, quero sair, quero fazer isso aqui. Mas é bom, né, cara? Não é todos os estudos aí, aquela coisa que eu te falei, de ficar fuçando informação e tal, mostram os estudos que não é legal, né? Criança com muita hora de tela, principalmente na idade dela, tá com 4 anos ainda.
Então, é bacana que ela goste mais até dessas brincadeiras mais mão na massa, mais raiz. E é fácil, né? Como você falou, cara, você liga uma mangueira, enche as bexigas de água, bota um balde. Putz, a criança se diverte por horas a fio. E com relação à musicalidade aí, não sei se você já fez a retrospectiva do Spotify, o que aparece lá? Mundo Bita, Galinha Pintadinha, Show da Luna? Cara, eu não fiz, mas tem essa coisa da música. Isso é muito engraçado. Ela começou agora. Antes era isso, né? As músicas dos desenhos, né? Que a gente deixava lá para lá ver. Do Mundo Bita, teve a fase Mundo Bita, teve a fase Peppa Pig, tem a fase. Porque, como eu falei, ela não gruda muito, não, né? Ela vê um pouco, depois ela enche o saco. Mas agora, por acaso, a minha mulher, eu estava com ela no carro e botou para tocar Avril Lavigne. Tá ligado? Olha, sim. A gente é um pop rockzinho. E ela pirou. Cara, ela gosta, agora toda. Bota Avril. E ela ficou vendo Avril Lavigne, cara. Se alguém passa do lado, vê uma criança de 4 anos cantando Avril Lavigne, não deve entender nada. E é engraçado que aí a minha sobrinha tem 10 anos, 12, sei lá, que nunca ouviu Avril Lavigne. Avril Lavigne foi coisa de velho, né? E aí a minha filha fala, você conhece Avril Lavigne? Ela, não, nunca ouvi falar. E a minha filha fica cantando lá as músicas. Why the hell is so complicated? Caramba, meu. Cara, a minha filha vai fazer 7, mas desde os 4, você não vai acreditar. Minha filha ouve Queen, cara. Que maneiro. Ela pede pra eu colocar Queen, assim. Eu falo, filha, vai ouvir Galinha Pintadinha? Não, eu quero Queen. A gente coloca Queen aqui e fica dançando os dois. Mas isso é muito legal também, né, cara? Porque a gente se diverte com delas, elas se divertem com os nossos. E você comentou que gosta de cozinhar, e eu vejo que vocês fazem bagunça pra caramba. Vocês também você e a Marta e você, são chatos com a alimentação dela? Muito regrados? Cara, isso foi outra coisa. Eu confesso que eu sou muito junk, cara. Eu me alimento mal mesmo. Mas a minha esposa, felizmente, é pro outro lado. Ela sempre foi super saudável na alimentação. Então, mais até pelo lado dela, a gente conseguiu manter sempre uma alimentação desde o início saudável com a Estela. E aquela coisa, como é que é engraçado o hábito, né, cara? Ela nunca tomou refrigerante, então hoje em dia ela nem pede, ela não gosta, assim, nunca provou, sei lá, não tem interesse. Ela fala, é bebida de adulto. E, ao mesmo tempo, tipo, brócolis, couve-flor, ela come, sabe, com a mão cheia, assim, pega a mão como se fosse uma coxinha de frango, só que é o brócolis, ela fica mastigando, come, adora, come cenoura, ela não tem muita frescura com comida, não. Isso, e aí as pessoas às vezes falam, ai, nossa, deve ter sido uma... Cara, não teve dificuldade, não foi difícil para nada, foi só criar o hábito desde cedo, né? Sim. E acho que é isso, né? É uma esponjinha, né? A gente vai moldando. Se a gente, de repente, tivesse dado muita comida ruim ali no início, depois quisesse fazer a transição, aí eu acredito que seria um sofrimento. Né? A criança nem ia querer, ia reclamar quando não tem comida X e tal. Mas, assim, não tem biscoito desses artificiais, não tem... Quando muito tem uns que a avó dá escondido lá, né? Ela chega em casa e fala, eu comi biscoito wafer. A gente, oi? Ah, na vovó, a vovó me deu. A gente, tá. Bom. Mas, assim, bala, refrigerante, essas coisas, ela não pega, não. E ela gosta de fruta, pede pera, pede manga, ela gosta de comer umas coisas boas, graças a Deus. Recentemente, na sua rede social, André, você deu uma dica de leitura do livro Promessas de Pai, do Joe Biden, né, presidente recém-eleito aí dos Estados Unidos. Inclusive, eu até já anotei essa dica para ler, porque você fez uma resenha muito instigante lá. Eu queria que você compartilhasse com a gente o que essa obra despertou em você com relação a sentimentos, paternidade, vida. Cara, foi interessante que eu nunca tive uma identificação assim, mais especial com o Joe Biden, né? Eu trabalho com isso, né? Com política internacional, principalmente. Política americana sempre foi um vício meu, assim, eu acompanho... Fica de novo, cara, vou fazer o jabá do meu canal do YouTube, mas eu fiz um vídeo que, viralizou, que era explicando o sistema eleitoral americano, que é super complicado. Qual que é o título do vídeo? Acho que é explicando o sistema eleitoral americano, uma coisa assim, explicando a eleição americana, algo assim. Depois eu tava para bater, sei lá quantos views, o YouTube vetou, não entendi por quê, mas enfim, isso é outra história. Isso acontece. Mas eu sempre acompanhei política americana e o Biden nunca foi uma figura que... Era um cara normal, democrata, mais tradicional, né? Não era uma figura das mais emblemáticas ali do partido e tal,
mas claro, né, todo mundo torcendo por ele para fazer frente ao Trump, que eu acho que é uma unanimidade negativa entre, pelo menos, os seres que têm mais de 2 neurônios e um pouco de empatia, mas... E nunca tive uma grande coisa assim com o Biden. E o livro, a Intrínseca, a editora me manda os lançamentos, assim, um abraço Intrínseca, me mandaram esse do Biden. E eu, cara, peguei, sou leitor, assim, meio viciado, peguei para ir folheando e, cara, fiquei preso naquilo, porque ele usa um pouco, fala um pouco da biografia dele como vice do Obama, mas durante o período que ele estava, ele e a família dele junto, e aí eu não sabia, comecei a conhecer melhor essa história dos dramas que ele passou com a família. Ele já tinha perdido a esposa e uma filha num acidente de carro, e aí depois ele com esse filho com câncer, e ele sendo vice-presidente, tendo que lidar com essa situação, e depois ele perde o filho, e aí os episódios políticos, assim, bastante emblemáticos, ele conta, mas pela perspectiva de um pai sofrendo, tendo que lidar com aquilo, e ele conta a trajetória do filho e da família dele lutando, e como a família foi sempre unida. Cara, é muito bonito. Então, me pegou principalmente, Giffer, por esse lado de ver o poder do amor de uma família, sabe? E aí não precisa ser a família tradicional, ou não precisa ser a família qualquer molde que seja, Sim. Mas como é que a família dele, como é que era bonito ele ter uma família grande, e ele e os filhos, e claro que todos com seus defeitos, todos com seus problemas, mas como é que o amor entre eles e a vontade de apoiar aquele filho passando por uma doença terrível, como é que é bonito, né? Como é que é poderoso, nos piores e nos melhores momentos, você ter o amor da família junto de você. Demais, demais. Quero muito ler. Alô, Intrínseca! Você é um cara, André, que até por conhecer o mundo todo, não se intimida, até por ser objeto de pesquisa, como você falou, a política internacional, então você não se intimida em fazer as suas análises e dar suas opiniões sobre política nas redes sociais, local em que você tem muitos seguidores, e é um local também que é tomado pelo ódio, pelo extremismo, pela cultura do cancelamento agora. E quando a gente se posiciona publicamente sobre temas políticos, algumas pessoas nos amam e outras pessoas nos odeiam com todas as forças delas. Onde eu estou querendo chegar? É que nessas mesmas redes sociais você compartilha bastante seu dia a dia e momentos de fofura lá com a Estela, bastante fotos, os vídeos, igual a gente falou. A pergunta é, analisando o nosso contexto de Brasil, essa exposição de certa forma te assusta no que tange a segurança da pequena? Cara, é interessante essa pergunta. Em relação à segurança, eu acho que não tem muito como a gente evitar, sabe? Essa coisa de não vai postar a cara da criança, porque primeiro que é do nosso tempo, sabe? O nosso álbum de fotografia hoje em dia é o Instagram, né? E você não vai ter uma foto da sua filha no seu álbum de fotografia. Eu acho que você tá se privando de um prazer, porque é legal você postar, e aí os familiares veem, outra pessoa vê, e que momento bacana, que filha linda, e é parte, né? É o mostrar o álbum de foto de antigamente, é o Instagram de hoje, claro que usado de forma sadia. E não é isso também que vai manter a segurança da criança. Se alguém, sei lá, quiser fazer alguma maldade comigo, com a minha filha, porque eu me posiciono de certa maneira, não vai ser porque o fato de não ter uma foto dela no Instagram que vai fazer a diferença, né? Um maluco desse vai ver eu na rua com ela e fudeu. Então, a gente vê a Manuela Dávila, como é que ela passou por isso com a filha dela. As pessoas chegavam na rua. A mulher agrediu a Laura no colo dela, né? Uma loucura completa. Então, não tem muito o que fazer. E a gente não vai deixar de viver a nossa vida porque tem loucos aí fazendo isso. Mas algumas coisas você evita para não se chatear. Até porque, cara, nem é tanto a questão de posicionamento político, mas aquilo que a gente estava falando antes, né? Como é que o fato de repente, eu me manifestar defendendo refugiados, porque eu vi essa questão de perto, contra a islamofobia, contra a homofobia, contra o machismo, que são valores humanos que deveriam ser, né, defendidos por todos do mundo. Como é que isso hoje faz você ser vítima de ataque mesmo, né? Então, é mais por aí que eu analiso. E eu acabo mudando algumas atitudes mais em função da porrinhação. Eu me lembro que eu tinha, durante um tempo, uma foto que era eu e ela no Twitter. E em determinados momentos, por defender essas coisas que eu falei que eu defendo, que são meramente valores humanos, tinha gente que falava, seu maconheiro, dá maconha para essa garotinha aí, tomara que ela seja estuprada quando cresça. Meu Deus. Esse nível assim. E, cara, aquilo me despertava um sentimento tão ruim que eu resolvi tirar
para não sofrer esse tipo de ataque que me despertava esse tipo de sentimento, né? Deixa o cara me xingar, que aí eu bloqueio, ignoro, tô cagando, mas quando ofendiam minha filha, sabe, uma criança, eu falava, cara, como é que o mundo tá num estado de miséria humana ao ponto do cara se achar na razão, estando errado, preconceituoso e a ponto de verbalizar publicamente um ataque a uma criança indefesa e inocente. Aí eu resolvi mudar. Mas, cara, também eu vou até dividir aqui uma coisa que aconteceu hoje, assim, que me fez abrir os olhos também para um outro lado, dessa coisa da polarização, das ofensas, das tretas da internet, que a gente conversava antes, né, Gui, que a minha mãe tá com Covid. Felizmente passou pelo pior, está se recuperando, a gente segue com a medicina e a ciência e a reza também para ela continuar nessa evolução. Mas eu compartilhei lá no Twitter, porque hoje é o dia do aniversário dela, eu botei, putz, aniversário da minha mãe hoje, ano passado foi uma festa, e hoje ela tá, trancada dentro de um quarto, sofrendo Covid. Cara, foram assim... Chuva de amor, né? Horas, foi chuva de amor, foram mais de 500 comentários, mais de 3.000 curtidas, gente que eu nunca vi, que eu nem conheço, que parou uns instantes do dia para falar, cara, puta, força, ela vai sair dessa, que família linda, vocês vão superar, daqui a pouco ela tá com vocês. Centenas e centenas de pessoas fazendo isso, cara, que pararam lá no seu dia para mandar votos de saúde, de felicidade para uma pessoa que elas nem conhecem. Então, para reacender um pouquinho aquela chama de, cara, tem... Tipo, o bem assim, vence amor, sempre, né? O bem vai vencer, sabe? Eu vi isso escrito num bar em Cuba. Só o amor pode salvar o mundo. E, cara, pode parecer clichê, mas é a maior verdade. E eu vou até falar uma outra coisa que pode parecer clichê, mas que para mim funcionou muito, até no aspecto de emanar energias boas para sua mãe, para que ela se recupere. Eu tenho também uma história com a minha filha que é muito particular. A minha filha, ela nasceu prematura, passou 80 dias na UTI. Hoje minha filha ela tem uma condição de paralisia cerebral e ela teve algumas intercorrências na UTI que ela poderia nem estar com a gente. E no livro que eu lancei contando a história dela, André, eu sempre costumo falar isso também quando eu vou palestrar ou quando eu vou fazer alguma roda de conversa, que o que curou minha filha foi o amor e a fé. Então o amor e a fé curaram minha filha e vão curar sua mãe, cara. O amor e a fé curam, pode ter certeza. Obrigado, cara. Eu tenho certeza disso, E a gente tá falando sobre extremismo, sobre ódio, você vê que a vibe realmente até cai, né, cara, quando a gente pensa que hoje em dia a gente precisa defender o óbvio, como você falou, que não são valores políticos, são valores humanitários, né? E a gente falando sobre extremismo, ódio, e em termos de Brasil, uma das pólvoras, né, para algumas situações de polarização é o negacionismo. Negacionismo este que chegou até as crianças, inclusive, né? Até nossos filhos. Quando a gente lembra que em pleno 2020 a gente tem campanha contra a vacinação, o que é um grande perigo para o aumento de índice de mortalidade infantil em médio e longo prazo. Qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, é uma dessas loucuras que a gente viu ser exacerbado, talvez a gente não quisesse acreditar, e aí esse momento político foi mostrando para a gente, olha, tem um movimento aí complicado. E a pandemia veio para escancarar de vez, né? Porque a pandemia você tira o debate do plano político partidário, né? Não é mais candidato X, candidato Y, é vida contra a morte. Então as pessoas que são revisionistas, negacionistas, contra a ciência, que atacam a imprensa, que atacam a medicina, são pessoas que estão lutando a favor do vírus, né? São pessoas que estão fazendo mais gente morrer. E a gente tem aí desde governantes até grande parte da população, o que é assustador, E acho que a pandemia mostrou, né, o quanto essas categorias que são atacadas, a ciência, a imprensa para informar com correção, quanto isso é fundamental nos dias de hoje, né? O quanto isso é fundamental para a gente combater essa onda de extremismo ignorante e preconceituoso que a gente está vendo em vários lugares do mundo. E, felizmente, as coisas hoje em dia mudam com uma velocidade muito maior, então acho que já está num segundo momento, assim, essa onda veio, mas já está indo embora, né? Não vai se Deus quiser, não vai permanecer por muito tempo, porque a pandemia mostrou, né, o quanto isso pode ter um saldo de vidas mesmo. Então, em relação à vacina, cara, é aquilo, é seguir a ciência, ler, se informar por fontes de credibilidade,
né, e ver que a vacina foi um advento que veio para salvar milhares de vidas já na antiguidade, né, e que dura até hoje, da importância fundamental. É o pacto social, né? Esse pessoal que... É engraçado que esse pessoal luta contra a vacina, mas vivendo num mundo onde existe vacina, né? Eu queria ver eles sendo contra a vacina lá no século XVII, lá Sim. durante a peste bubônica, durante a gripe espanhola, porque agora a gente tem uma série de doenças erradicadas porque, né, rolou o pacto social de campanhas de vacinação, né? Porque se não tivesse isso, a gente estava todo mundo morrendo na esquina de várias doenças. Aí o cara que se beneficia de uma sociedade onde a vacina já se desenvolveu, luta contra a vacina. Realmente, é dessas loucuras que a gente só vê hoje em dia. E ainda falando sobre loucura, vocês estão pensando em mandar ela para a escola nesses esses retornos impostos pelo governo? Cara, não, a gente segurou ela em casa. Entendo que é uma decisão particular e que cada caso é um caso, cada região é uma região, e você tem que ver a taxa de contágio, índice de ocupação de hospital, índice de casos novos, índice de mortes novos, mas a gente mora no Rio de Janeiro, né? Então, dentro do nosso cenário, acompanhando tudo que eu acompanho, eu não me senti confortável de mandar ela para a escola com o potencial de se contaminar ou de contaminar outra pessoa. Então, e até pelos valores pessoais mesmo, sabe? De não concordar com a abertura de escola no momento em que aquilo estava sendo feito. E dito e feito, né? A gente viu vários casos de escola tendo que fechar, de crianças se contaminando, de turmas tendo que fechar. E, cara, beleza, foi um número menor do que se esperava, mas vai falar isso para uma pessoa que a avó foi infectada, sabe? De que morreu alguém que ela tinha um contato, porque a criança teve contato com fulano, que teve contato com outro, que pegou e faleceu, né? Essa uma pessoa só que pegou já é muita coisa para quem é daquela família e para quem sofreu ou sofre com isso. E quando a pauta é a Estela, você pensa em legado? Total, cara. Depois que ela nasceu, eu que já tinha essa coisa da preocupação de tudo que eu faço ter uma função social, sabe? De tentar dar uma colaboração por um mundo melhor. Depois que ela nasceu, isso virou quase uma missão pessoal, sabe? Tudo que eu faço para tentar deixar um legado de um mundo melhor para ela viver. Aí, o tanto que é angustiante a gente ver um movimento que, na verdade, puxa isso para o lado contrário. Mas felizmente tem também a reação e quero acreditar que tem mais gente levando para frente e deixando um mundo melhor para a nossa filharada. Bom, a gente vai para o quadro de encerramento do podcast, mas antes eu quero abrir espaço para você falar da Marta, da sua esposa, mãe, amiga, né? O papel dela, a importância dela no seu amadurecimento enquanto homem, enquanto pai, enquanto profissional. Cara, eu acho que a palavra que vem é companheirismo, né? Aquela coisa também, de novo, aquele clichê, né? Que a gente, quando está naquele arrobo da juventude, conhece, né? Eu conheci a Martinha, né? Que já ficou namorada, e aquela da juventude, viaja e curte, e alegria e paixão e tal. E aí a gente ouve, né? Vê no filme, ou vê os casais mais velhos, não, é o companheirismo, é o lado a lado. E, de novo, é o clichê que a gente acaba vendo com o tempo se confirmar, né? Como é que é uma pessoa que está ao seu lado e você está ao lado dela nos momentos mais difíceis de um e do outro, e de dar apoio a um ao outro, e que quando o filho nasce a gente vê o valor disso, né? É um exemplo, né? A criança ali é a personificação de como o casal que conseguir se unir precisa se unir para passar pelos momentos que vão ser difíceis mesmo, que é normal, que vai ter, e o quanto é melhor e mais importante passar por isso juntos, e como aquilo fortalece a relação, de como um vai crescendo junto com o outro e se apoia no outro momento tal, e o outro se apoia em outro momento, e como é que vira mesmo que uma coisa só, né? Vira uma dupla dinâmica, assim, e é legal ver como é que a gente também se torna uma outra pessoa quando é pai, e aí um para o outro, e como casal também, né? Como é que tudo se transforma, e para melhor, né? Pode dar trabalho, pode ser complicado, vai ter um momento mais difícil, mas, cara, é super para melhor, é para você meio que encontrar o sentido da vida para você, para ela, para os dois,
e foi uma pessoinha que veio desengatilhar isso tudo em vocês. É muito bacana. André, meu parceiro, é quase hora de dar tchau, mas claro que você não vai embora sem participar do quadro mais legal do Paternidade.doc, até porque é o único também, para a gente fechar de um jeito ainda mais reflexivo e quiçá filosófico, hein? Eu estou falando dela, a Cápsula do Tempo! Senta que lá vem a história. Quem ouviu os programas anteriores já sabe como funciona. Eu, particularmente, até prefiro que os convidados não conheçam, porque assim reverbera de um jeito mais vindo da alma, sem preparo anterior. Aos que estão aqui pela primeira vez, é o seguinte. Agora, o André vai gravar uma mensagem direcionada exclusivamente à pequena Estela, para que ela ouça no dia em que ele, paizão, não estiver mais aqui vivo nesse mundão de meu Deus. Afinal, quantos de nós não podemos desfrutar hoje a presença do pai e até queríamos contar com aquele abraço ou aquela orientação certeira nos momentos de maior dificuldade da vida, né? Aquele momento em que a gente encosta a cabeça no travesseiro e tudo que queríamos era o pai por perto, com uma palavra, um ombro, ajudando numa tomada de decisão, enfim. André Fran, o dia em que você vier a faltar, tua Estelinha continuará por aqui, vivenciando seus medos, dores, fracassos, anseios, suas felicidades, euforias, coragens, vitórias. Pensando nisso, o que você gostaria de dizer a ela, caso ela cruze com essa entrevista no futuro? Se esqueça de tudo ao redor, o recado é teu em primeira pessoa, só para ela, valendo. Filha, eu quero que você seja feliz. Eu acho que esse é o maior legado que eu posso dar para você. Todo o resto se resolve, tudo dá certo no final, entre percalços, dificuldades, alegria, tristeza, no fim vai dar tudo certo. Então o importante é você ser feliz e entender que ser feliz não é um destino para você tentar chegar e ficar ansiosa para atingir essa tal felicidade. Não, a felicidade está no trajeto. É você estar constantemente feliz e realizada e fazendo o que você gosta e aproveitando a sua vida com pessoas que te amam e amando as pessoas. E é isso que vai fazer a diferença para você, para o mundo e para todo mundo. É isso. Te amo, filha! Demais, demais. A felicidade não está no fim, está no trajeto. Muito, muito bom. E André, e religião? Vocês buscam imergir a filha de alguma forma nesse universo das crenças? Cara, não, a gente não tem uma religião, a gente não segue nenhuma religião, mas assim, acredito no poder da fé, seja lá o que a fé pode ser, o amor. Eu acredito muito na energia das pessoas, e não no sentido mediúnico, extrafísico, não, mas no sentido de, cara, aquela coisa, você acorda de bem com a vida, você vai caminhar, você vai encontrar um caminho melhor, você vai ter uma solução mais bacana. Quando você acorda de mau humor, você vai topar com o dedo na beirada da cama, você vai porque você está andando mais para baixo. Eu acho que é uma coisa meio de uma reação em cadeia, sabe? Essa energia, eu penso de uma forma muito real mesmo, e acho que isso pode ser considerado o amor que nos move, que nos liga a todos nesse mundo. Então, eu não tenho uma religião específica, mas eu acredito muito no poder da fé, no poder das pessoas mandando boas energias. Por exemplo, essas mensagens que eu comentei agora, que deixaram para minha mãe nas redes sociais, lá no Twitter, mandando para minha mãe que está com Covid. Cara, isso me deu uma alegria tão grande, me despertou um sentimento tão bom, que eu acho que eu passei, quando eu contei para ela isso, eu passei com uma maneira tão bacana, tão para cima, tão feliz, que aquilo contagiou a ela também, que trouxe um sentimento de felicidade, de repente motivou a ela para tentar, no dia de hoje, beber mais água, ou dar uma respirada maior, ou ir até ali na janela, respirar um pouco de ar puro, que talvez ela tivesse sem a força de vontade de ir, e isso de repente vai fazer a diferença, né? Então é aquela coisa desse amor tangível que eu acredito, e dessa religião, dessa força que está aí, que a gente faz parte dela. Com certeza, a energia do amor vai chegar, com certeza. Depois manda os prints para ela, dos comentários, que ela vai ficar super feliz. Sim. Bom,
Então, acabou. Hora de aterrissar. André, quero agradecê-lo de coração por ter aceito o meu convite. Mais um episódio muito marcante que eu espero seja uma recordação para a família Fran. O tempo voa quando a gente fala daquilo que a gente mais ama na vida, né, André? Brigadaço, meu caro. Boa. Obrigado, cara. Foi um prazerzão. Obrigado mesmo. Não posso deixar de mandar um abraço especial ao nosso amigo em comum, Daniel Ferro, outro grande paizão que já passou por aqui e que foi responsável por essa ponte entre o Fran e o Giffer. Valeu, Dani. Seguimos juntos. E claro, valeu você que não desgrudou o fone e fez companhia pra gente até agora. Se estiver gostado, dá uma força na divulgação do podcast entre seus amigos e redes sociais, porque é um trabalho de formiga e, como vocês viram, não ecoa nada além do único e verdadeiro amor incondicional. Inclusive, siga o @FernandoGiffer aí nas mídias antissociais, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e também outros temas cotidianos que produz por lá. Vem aí meu quarto livro, Paternidade.doc, que leva o mesmo nome do podcast, lançamento da editora Lumen Juris e que será leitura obrigatória assim que a quarentena chegar ao fim. Valeu, gente, até a próxima. Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer.